Amados, algumas questões introdutórias aqui antes de nós entrarmos nos textos, que são muito importantes sempre relembrar. Apocalipse, nós sabemos que o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, da Bíblia, foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, preso por conta de pregar o Evangelho. Já de idade bem avançada, ele está preso nessa ilha, e o Senhor Jesus aparece para ele e lhe dá uma mensagem, uma revelação, e manda que ele escreva então para 7 igrejas da região antiga, chamada Ásia Menor naquela época. As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é a mensagem que nós vamos meditar na noite de hoje. Segunda aqui, ainda consideração importante: os ensinamentos contidos nestas 7 cartas, elas são atemporais. E quando eu digo atemporais, quer dizer o quê? Que eles não são presos só àquele contexto imediato. Eles têm sim o seu valor histórico e contexto imediato quando Jesus usa o apóstolo João para trazer a mensagem àquelas igrejas. Mas eles são atemporais no sentido que eles servem para toda a história da igreja. Alguns teólogos, creio eu, erroneamente dividem essas cartas em 7 períodos da igreja. Eu creio que é uma péssima interpretação, porque senão nós estaríamos, por exemplo, o período da igreja de 1º século, 2º século foi a igreja tal, 3º século tal. Então nós estaríamos no máximo vivendo o período, para alguns dessa linha teológica, estaríamos vivendo, por exemplo, o período de Laodiceia, o último período da igreja. Então quer dizer o quê? Por que eu acredito que é péssima essa interpretação? Então as outras 6 cartas não servem para nós, não servem de lição para nós. Se são períodos da igreja, então aquilo lá a gente esquece porque já passou, não serve. E não, sabemos que todas as cartas são lições para nós. Então são, além de ser atemporais, também não são períodos, dispensações da igreja. Elas valem lá no contexto imediato, valem para toda a história da igreja. Amém? Conseguiram entender? Então se vocês ouvirem aí que é período da igreja, que está errado, irmãos, senão a gente vai ter que tirar das nossas Bíblias aquelas outras ali e deixar de lado. Uma última consideração ainda importante: todas elas vão começar ao anjo da igreja que está em Laodiceia. O anjo da igreja que nós interpretamos como o pastor da igreja, como no caso aqui o pastor Paulo, nosso pastor presidente aqui da igreja, né? As igrejas tinham seus pastores, seus líderes lá, e quando diz ao anjo da igreja, nós cremos que não é um anjo em si, mas é uma referência ao pastor local de cada uma das suas igrejas, para que ele então exorte as suas igrejas com essa palavra. Amém? Apocalipse capítulo 3 e versículo 14, a palavra do Senhor diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Pai querido, eu te peço, Senhor, que diante da leitura da tua palavra, Senhor, o Senhor me unja com teu amado Espírito Santo, ilumine a minha mente, Senhor, me dê graça, Senhor, e condições de expor a tua palavra nessa noite, ó Deus, de uma forma que todos possam sair daqui compreendendo, Senhor, aprendendo e cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amados, creio que é muito importante, já nesse primeiro versículo aqui, fazer algumas considerações a respeito da igreja de Laodiceia e principalmente da cidade de Laodiceia, uma dessas cidades então dessa região da Ásia Menor. Por quê? Analisar esse contexto histórico, geográfico daquela região e também dessa cidade é muito importante, porque não só em Laodiceia, mas em todas as igrejas que Jesus manda João escrever, Jesus usa características daquela própria cidade, daquela própria igreja e daquela própria região. E à luz dessas características, dessas informações de contexto histórico e geográfico, é que nós conseguimos fazer uma interpretação mais correta desses textos. Então é necessário fazer essas considerações, e vocês vão ver que depois, ao longo da mensagem, nenhuma consideração que eu vou estar fazendo aqui nessa introdução, ela é apenas a título de informação. Não, ela tem um significado no próprio texto bíblico. E ao longo da mensagem a gente vai retomar esses pontos aqui.
Eu quero citar aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário bíblico, comentando sobre essa igreja. Ele cita 4 características importantes dessa cidade, e eu quero usar então aqui a referência do reverendo Hernandes, dessas 4 características, para nós entender um pouco mais daquele contexto imediato. A primeira característica que ele cita é que a cidade de Laodiceia era um centro bancário e financeiro. Era uma cidade muito rica, onde tinha um centro comercial, um centro bancário muito forte, pois naquela época a cidade de Laodiceia, geograficamente, ela estava no meio de uma rota comercial que ligava grande parte da Ásia à Europa. Então ela se tornou uma cidade muito importante nas rotas comerciais dos produtos, né, que eram transportados de um lugar por outro. Por isso então ficou uma cidade onde tinha muito dinheiro, muita circulação de mercadorias, muito trânsito de mercadorias. Então era um centro bancário e financeiro muito forte, não só da região da Ásia Menor, mas de toda a região dos domínios do Império Romano, que dominava lá norte da África, oeste da Ásia e praticamente toda a Europa naquela época. Então era uma das cidades mais ricas e importantes do antigo Império Romano dentro daquele período. Segundo, era um centro industrial de tecidos. Lá na cidade de Laodiceia existia a produção de tecidos e de roupas que eram vendidas não só naquela região, mas em todas as regiões do Império Romano. Hoje, quando se fala em moda, se lembra de Roma, Paris, né, Londres, algumas cidades aí que ditam a moda do mundo. Naquela época se falava muito em Roma, óbvio, capital do Império Romano, e em Laodiceia. Laodiceia fabricava boas roupas e ditava meio que junto com Roma a moda naquela época. Então era uma grande produtora de tecidos e roupas. Também lucrava muito com isso. Terceira consideração, era um grande centro médico. Tinha grandes médicos e grandes investimentos em medicina daquela época. E uma das coisas que Laodiceia produzia era um colírio para pôr nos olhos, obviamente, que era considerado naquela época um dos melhores colírios do mundo daquela época. Então tinha grandes investimentos em medicina, em saúde, e produziam um dos melhores colírios do mundo. Quarta consideração, era uma região de águas térmicas, águas termais. A região, não necessariamente a cidade, mas a região onde a cidade ficava, ela tinha águas termais, com destaque para 2 cidades, a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Eram 2 cidades próximas de Laodiceia, e a cidade de Colossos, ela tinha grandes fontes de água fria, água geladinha, e a cidade de Hierápolis tinha grandes fontes de água quente. E tanto a água fria quanto a água quente, a água fria de Colossos e a água quente de Hierápolis, elas eram terapêuticas, elas eram procuradas por pessoas de diversos lugares, né? Aquelas fontes termais, ou de água fria ou de água quente, porque elas serviam, elas eram terapêuticas, elas faziam bem, tinha tratamentos que eram feitos, né? Tanto com a água quente como com a água fria. E essas 2 cidades ficavam próximas de Laodiceia. E eu quero acrescentar aqui, dos meus estudos aqui, mais 2 pontos, né, além do que o reverendo aqui citou, já direcionados então para a igreja. Eu falei até agora da cidade, das características da cidade, de todo o contexto histórico lá, mas eu gostaria de acrescentar 2 características da igreja ainda. A igreja em Laodiceia, ela se orgulhava de ser rica como a sua cidade. Não era só a cidade que era rica, a igreja de Laodiceia também era rica e próspera financeiramente. E ela se orgulhava muito, os irmãos, a igreja lá, a gente sabe que naquela época não tinha um templo em si, mas já tinha uma igreja plantada lá. E ela se orgulhava de, assim como a cidade, também ser muito rica e próspera. E por fim, e não menos importante, quando nós estudamos e lemos as cartas, as 7 cartas, existe uma estrutura padrão que Jesus usa em todas elas. Ele começa endereçando ao anjo da igreja que está, né, interessando para qual igreja que seria. Depois ele faz uma menção da sua divindade, da sua soberania, e depois ele vai começar a trazer críticas, elogios, ou só elogios ou só críticas para cada uma das igrejas, e no fim ele vai trazer uma palavra de bênção, uma palavra sempre direcionada à eternidade. Então essa é a estrutura de todas as cartas têm a mesma estrutura, as 7.
Então, para essa igreja, a maioria das igrejas ele traz elogios e críticas, mas para a igreja de Laodiceia, é a única das 7 que Jesus só traz críticas. Jesus só critica essa igreja, Jesus só exorta, ele não fala absolutamente nada de bom que essa igreja tinha, somente críticas. Mas nós aprendemos também, né, com as críticas. Então vamos lá, vamos seguir aqui então para o desenvolvimento dessa mensagem. Versículos 15 e 16. Que diz assim a palavra do Senhor. 15 e 16. Pode na Bíblia. Depois ele vai colocar aí. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Jesus já começa aqui, né, uma exortação muito forte aqui nessa igreja. Primeiro ponto aqui, amados, desse trecho aqui. Jesus, ele conhecia muito bem as obras da igreja de Laodiceia. Em outras cartas, Jesus vai começar dizendo também, não só para Laodiceia, conheço as tuas obras. Aqui, dessas 7 cartas, 7 igrejas, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Não é só para Laodiceia. Interessante que Jesus usa dessa recorrente, né, esse trecho, essa frase, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Independente se é para elogiar ou se é para criticar. O que nós aprendemos com isso? Assim como Jesus conhecia as obras de Laodiceia, de Esmirna, de Éfeso, de todas aquelas igrejas, Jesus conhece as nossas obras. Jesus conhece as obras dessa igreja, tanto coletivamente como congregação, como individualmente de cada um de nós. Jesus é aquele que conhece as nossas obras, mas não é aquelas obras que eu venho aqui e falo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Ele conhece o interior do nosso coração, ele conhece a motivação do que nós fizemos, e ele conhece se aquilo é verdadeiro ou não. Ele conhece como a igreja está andando, como cada uma daquelas igrejas e como cada uma das igrejas hoje em dia, inclusive a nossa igreja. Então, amados, isso é muito importante. Jesus conhece as nossas obras, tanto coletivamente como individualmente. Mas vamos seguir aqui, tem mais. Jesus, ele chama de morna a igreja, e por isso está a ponto de vomitá-la. Isso porque as águas que vinham de Colossos, que era uma cidade que tinha as águas frias, como eu falei lá no início, e Hierápolis, que tinha água quente, a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis, elas tinham essas águas terapêuticas, águas boas, mas a cidade de Laodiceia não tinha uma fonte de água própria. Então o que acontecia? As águas que eram consumidas na cidade de Laodiceia, elas vinham por aquedutos. Aquedutos eram muito usados naquela época. Hoje a nossa sistema de tubulação é subterrânea, por baixo da terra, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a Corsã bombeia a água, todo o nosso sistema de água potável vem subterrâneo. Naquela época não era assim. Naquela época, uma cidade que não tinha fontes de água potável, ela tinha que trazer água de outros lugares. E se construíam aquedutos. As cidades mais altas forneciam para as cidades mais baixas. No caso de Hierápolis e Colossos, eles forneciam a água potável que tinha em Laodiceia através de aquedutos, que eram muros com arcos bem altos, e lá em cima tinha uma espécie de uma calha que nós temos hoje, que a água descia então daquelas cidades e ia num desnível, né, numa metragem de distância, tendo um leve desnível, e aquela água que vinha lá daquela cidade, dezenas e dezenas de quilômetros, descendo pelos aquedutos até a cidade de Laodiceia. E por que isso é importante e relevante? Porque Jesus usa aqui uma figura de linguagem, porque não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo, porque você é morno. Então as águas que chegavam em Laodiceia eram água morna. Nesse processo da água, tanto a água quente de Hierápolis, que saía quentinha de lá, quanto a água fria que vinha de Colossos, quando chegava na cidade de Laodiceia através dos aquedutos, ela chegava morna.
ela chegava morta. E por que isso é importante para a interpretação aqui desse texto? Porque talvez a gente fazendo uma leitura assim, essas informações históricas, a primeira coisa que pode saltar aos nossos olhos, uma má interpretação que, vou simbolizar aqui, tá? Vou fazer uma analogia aqui equivocada. Daqui a pouco alguém vai dizer, viu, aqui na igreja, um pregador, eu mesmo poderia estar pregando, Jesus está dizendo que não pode ser crente morno, que tem que ser quente, que tem que ser cheio do fogo, que tem que ser canelinha de fogo, tem que ser cheio, tem que pular, tem que cantar, tem que dançar, tem que ser fervoroso, espiritualizar demais. E até que seria interessante, só que nós teríamos um problema textual aqui. E a parte que Jesus disse que ser frio era bom. Quem dera fosse quente ou frio. Aí nós teríamos um problema, porque daí nós teríamos que dizer que ser quente e frio também era bom. Nós teríamos um problema textual de interpretação aqui. Então por isso que é importante, amados, o estudo da palavra de Deus. Um estudo com afinco, com consciência, usando os parâmetros aí corretos. Nós teríamos um problema, e se alguém pregar isso algum dia, você já sabe, mas peraí, a palavra diz que também ou quente ou frio. Por quê? Jesus estava se referindo às águas que vinham de Colosso e às águas que vinham de Herápolis. Isso fazia sentido para eles lá, porque eles viviam esse contexto. Eles entenderam direitinho a mensagem. Jesus está dizendo, a água que chega até vocês aí é morna, mas quem dera fosse quente como a água de Herápolis, que é terapêutica, ou quem dera fosse fria como a água de Colossos, que também é terapêutica. Agora vamos contextualizar para os nossos dias aqui, para nós entender. Não é muito diferente no dia de hoje. Imagina se você está com sede, está na praia ali, agora nós estamos no verão, Você vai gostar de tomar uma água morna? Ou você vai querer tomar uma água bem geladinha? Um suco bem geladinho ou um suco morno? Nem pensar nesse calor mesmo, tomar alguma coisa morna, De outro lado nós temos a água quente. A água quente também tem as suas propriedades até para o consumo. Um bom café, quem é que gosta de tomar café morno? Não, tem que ser bem quentinho, um chá bem quente. Então nós temos aqui, além das propriedades terapêuticas, nós temos também o uso. A água morna em si para o consumo, para a terapia, não tem muito valor. E é isso que Jesus está se referindo. Então quando ele seja quente ou frio, ou seja, o que é a interpretação correta dessa passagem, amados? Jesus está querendo dizer aqui que nós temos que ser úteis, e aqui sim nós podemos espiritualizar. Jesus está dizendo que nós não podemos ser crentes mornos, aquele crente, aquele membro só de banco, que vem e assiste culto, que não tem uma vida de oração, que não tem uma vida de estudo bíblico, uma igreja que seja dessa forma. Jesus quer o quê? Que seja quente ou frio como a água, que tenha propriedades, que dê frutos, que seja bom, que seja saudável. Aí sim nós estamos espiritualizando corretamente. Então Jesus estava a ponto de voar. Imagina, Jesus tinha ânsia daquela igreja. O que ele vai dizer? Tenho ânsia, tenho vontade de vomitar, tenho náusea, tenho vontade de vomitar vocês são mortos, vocês são uma casca, mas por dentro vocês são mornos. Então o que é que nós aprendemos com isso? Nós temos que ser uma igreja viva, uma igreja que seja terapêutica, uma igreja que pulse, que corra sangue nas veias, que seja útil, que seja ativa, uma igreja que dê frutos, uma igreja que seja referência. Aleluia, glória a Deus. Entenderam essa parte, amados? Amém? Nunca mais vou entender errado essa parte do quente ou frio aqui, Vamos seguir aqui, tem mais ainda de Deus para nós. Versículo 17 e versículo 18. Diz assim a palavra: Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Mais uma vez Jesus, como eu disse, critica e é duro com aquela igreja. Mais uma vez critica e é duro. Vamos lá, primeiro ponto aqui. A autoavaliação de Laodiceia estava equivocada. Ela se considerava rica,
nós lemos ali no texto, e que não precisava de nada. O que a igreja, a autoavaliação da igreja de Laodiceia? Eu sou rico e eu não preciso de nada. Isso é o que Jesus mesmo manda João escrever. Porém, ele a chama de pobre e miserável. Já comparando com a igreja de Esmirna, que está aqui numa das 7 cartas, a igreja se considerava pobre, e Jesus chama aquela igreja de rica. Está lá em Apocalipse 2, verso 9. Conheço a tua pobreza, mas você é rica. A que era pobre, Jesus chama de rica. A que se considerava rica, Jesus chama de pobre e miserável. Isso nos leva a entender uma coisa, irmãos. O padrão de Jesus avaliar as igrejas é diferente dos padrões humanos. É esse o motivo. A igreja estava se autoavaliando, Laodiceia estava dizendo: nós somos ricos e nós não precisamos de nada. Aqui não tem pobreza, aqui nós temos fartura, aqui nós não precisamos pedir oferta, porque aqui nós temos dinheiro para dar, para emprestar. Aqui nós temos tudo que nós precisamos. Já a outra igreja, e Jesus disse que eles eram pobres e miseráveis. Olha o cuidado que nós temos que ter em fazer a nossa autoavaliação como cristãos, e também como a igreja como um todo. Como é que nós estamos fazendo isso? Isso nos leva a uma pergunta interessante de se fazer para nós meditar nessa noite, uma pergunta retórica. O que caracteriza uma igreja como rica? O que é que caracteriza uma igreja como rica? Talvez se alguém aí fora algum dia perguntar para vocês: a igreja que você, alguém pergunta lá, qual é a igreja que você participa, que congrega? Eu sou lá da Madureira de Tramandaí. E a pessoa perguntar para vocês: como é que é a tua igreja? O que tu diz a tua igreja? Talvez você possa responder: a minha igreja é uma igreja boa, uma igreja próspera e muito rica. E a pessoa pode perguntar para você: mas por que você faz essa avaliação? E você pode responder: nós temos lá em Tramandaí, na igreja Madureira, a igreja sede e mais umas 10 congregações, umas igrejas menores dentro da cidade, o que alcança muito mais o evangelho dentro da cidade. Lá na nossa sede nós temos uma igreja com um templo bem grande, com cadeiras confortáveis, com ar condicionado que o pastor falou aqui, temos um telão, temos toda uma estrutura, decoração, temos um salão de festas grande, temos um estacionamento coberto, temos nos fundos vários terrenos de estacionamento, temos um prédio, 2 prédios ali que tem escolinha, tem o grupo dos jovens, tem o Ministério de Ensino, nossa igreja é rica, tem tudo isso. E se a pessoa que fizer essa pergunta para você for uma pessoa que conheça a Bíblia, talvez ela possa te responder o seguinte, ou se perguntasse para mim, eu poderia responder o seguinte: olha, eu vou te dar um conselho, fala lá com o teu pastor, com a liderança da igreja. Quem sabe que você troca o nome da tua igreja, não chama mais de Madureira. Que nome você acha que deveria chamar? Laodiceia. Esse seria um bom nome para a igreja. Porque se nós avaliarmos a nossa igreja pela estrutura física, financeira que nós temos, nós vamos estar nos equiparando com a igreja de Laodiceia. Daí poderia tirar a placa ali, pastor, Madureira, e botar Laodiceia. Se fosse tudo isso aqui que fosse considerado uma igreja rica. Veja bem, amados, eu dou glória a Deus por toda essa estrutura, por todas as congregações. Eu creio no fundo do meu coração, e há mais de 10 anos colaboro financeiramente nessa igreja, ininterruptamente, para que nós ponhamos ter junto com os irmãos e a irmã toda essa estrutura. Isso é maravilhoso, isso é bênção de Deus, pastor. Isso é bênção de Deus, não me entendam mal, irmãos. Toda essa estrutura aqui é bênção, porque nós investimos e nós mesmos que desfrutamos. Glória a Deus por isso, e que vem as placas solares, pastor, que vem a pintura, que vem a reforma, vem muito mais outras coisas que Deus colocar no seu coração e que nós como igreja abraçarmos e fizermos. Mas erramos gravemente se nós avaliarmos a nossa igreja por isso. A igreja que se avalia, que se autoavalia, se acha boa, importante, rica e poderosa pela estrutura física que ela tem, pela estrutura física que ela é, Jesus está a ponto de vomitar ela. Lembra que eu disse, o padrão de Deus, de Cristo, para avaliar a igreja é diferente do nosso. A igreja que se denominar assim deveria se chamar Laodiceia em qualquer lugar.
Porque o padrão de Deus, Ele olha para a sua vida espiritual. Jesus está preocupado com a vida espiritual da igreja. Jesus está preocupado se aquela igreja está cumprindo o ide e pregar o Evangelho. Jesus está preocupado se naquela igreja as pessoas oram. Jesus está preocupado se naquela igreja as pessoas caminham, evangelizam. Jesus está preocupado se o ministério de jovens está produzindo frutos, se o ministério, pastor Douglas, de ensino está produzindo frutos, se a palavra de Deus está sendo pregada com integridade, com veracidade na igreja, se a palavra de Deus tem primazia nessa igreja, se a adoração verdadeira, se o louvor está indo para Deus, se nós não estamos sendo apenas aqui um clube, uma associação, algo do tipo. É essa avaliação que Jesus faz de mim, de você e da igreja como um todo. E glória a Deus, porque eu posso dizer aqui, a gente não precisa tirar uma placa e botar o nome de Laodiceia. Porque aqui ninguém é perfeito, o pastor não é perfeito, os pastores, eu não sou perfeito, a gente erra, a gente peca. Mas aqui a gente se esforça para pregar a palavra de Deus. Aqui é uma igreja que eu posso dizer que estou aqui há mais de 10 anos, que tem compromisso com Deus. Uma igreja que tem oração, uma igreja que tem adoração, pastor Felipe. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que caminha. Uma igreja que, se for fazer uma autoavaliação, não vai colocar nas coisas, mas vai colocar em Cristo a sua fé. Uma igreja que não vai dizer que nós somos os melhores pela estrutura, e que bom que nós tenhamos cada vez mais estrutura, mas uma igreja que tem vida espiritual, uma igreja viva, uma igreja útil aos olhos do Senhor, e não uma igreja morta que Jesus esteja a ponto de vomitar. E infelizmente, quantas igrejas mortas existem hoje aí no Brasil e no mundo que Jesus está a ponto de vomitar, que julgam pelo padrão e avaliação humana. Aleluia. Mais ainda, amados, mais ainda, Jesus vai falar. Vamos lembrar que Laodiceia, lembra que eu disse que nada do que eu falei na introdução era por acaso, não era só apenas informações históricas? Laodiceia era rica, produzia boas roupas e tinha os melhores colírios do mundo na época. E Jesus aconselha ela, não aconselha, compra de mim, para de mim, ouro refinado, roupas brancas e colírio. Olha só. Para uma cidade que era rica, uma igreja que era rica, uma igreja que tinha belas roupas, estava à moda na época do mundo, e uma igreja que tinha os melhores colírios para os olhos do mundo, Jesus manda eles comprar ouro, roupas brancas, ouro refinado, roupas brancas e colírio para poder enxergar. Porque Jesus vai dizer que eles eram cegos, estavam nus e eram pobres e miseráveis. Porque aquilo que eles estavam vendo e julgando era o que era exterior, era o julgamento, como eu disse aqui, no padrão humano. No padrão de Deus, aquilo ali não tinha valor nenhum. Primeiro, ouro refinado. Por que comprar ouro refinado? Porque comprar ouro refinado, porque a riqueza da igreja não está na sua riqueza material, mas na sua vida espiritual e nas suas boas obras. Aquela igreja tinha que comprar ouro refinado porque ela achava que a riqueza estava no bem material, mas ela tinha que comprar o ouro refinado porque ela era pobre e miserável. Porque Jesus considera uma igreja rica nesse aspecto, uma igreja que tem vida espiritual ativa, uma igreja que produz bons frutos, uma igreja que tem boas obras. E a nossa igreja aqui, Deus me trouxe aqui para falar dessas coisas nessa noite, tem que ser uma igreja que tenha vida espiritual, tem que ser uma igreja que busque o ouro refinado de Cristo, para que nós não tenhamos a vergonha da pobreza e miséria da igreja de Laodiceia, para que Cristo olhe para nós e não nos enxergue como pobres e miseráveis. Temos que manter uma vida espiritual e uma vida de boas obras. Segundo, roupas brancas. Jesus manda ela comprar roupas brancas, pois o padrão moral de Deus é uma vida em santificação. Jesus vai dizer que eles estavam nus, vergonha da nudez. Isso simboliza o que espiritualmente? A vida em santificação. Aquela igreja tinha algo exterior, talvez se relacionava muito bem com a cidade,
e a cidade influenciava muito ela, com seus deuses, sua opulência, sua riqueza, mas ela não influenciava a cidade com uma vida em santificação. Eram pessoas que estavam integradas no meio da cidade, da população, isso nós temos que estar, mas eram pessoas que não eram enxergadas como diferentes, elas eram exatamente iguais, porque mais a cidade, mais o mundo influenciava elas do que elas influenciavam o mundo. Por quê? Porque elas não tinham vida de santificação. E Deus preza por uma vida de santificação. A igreja, nós como igreja temos que ter uma vida de santificação. Nós temos que buscar na palavra de Deus, na vontade de Deus, negar as coisas do mundo, negar o pecado, negar algo que é pecaminoso e nos voltarmos para uma vida de santificação. Aquela igreja tinha perdido a santificação, ela se misturou com o mundo e ficou desse jeito. E estava nua, mostrando a sua vergonha, pastor. Irmãos, que nós não venhamos aos olhos de Deus andar nus, mostrando a nossa vergonha, mas que nós possamos vestir vestes brancas, para que quem olhar para nós poder olhar e dizer, ver algo diferente, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem um comportamento diferente, não fica falando palavrão, não fica espraguejando, não fica excomungando, não fica amaldiçoando os outros, para que nós possamos ter uma vida de santificação nos relacionamentos com o marido, com a mulher, com os filhos, no trabalho, na igreja, em todas as áreas, e nós não venhamos a ser nus e mostrar nossa vergonha aos olhos de Cristo. Aleluia. Terceiro, Jesus manda aquela igreja comprar colírio, a igreja que tinha os melhores colírios do mundo. Comprar colírio para que nossa visão seja guiada pela vontade de Deus. Eles tinham que comprar colírio porque a visão deles estava guiada pela visão humana, pela medicina humana, mas espiritualmente falando, como os outros dois pontos aqui, por que tinha que comprar colírio? Para ter uma visão de Deus, porque aos olhos de Deus eles eram cegos. No padrão, na avaliação de Deus, eles eram cegos, porque eles estavam sendo guiados pelo mundo, sendo que Jesus manda eles comprar colírio para eles serem guiados por Deus. E que Cristo não precise dizer para nós aqui nessa noite, comprem colírio de mim, porque vocês estão cegos espiritualmente. E como é que nós podemos atingir um padrão, uma visão guiada por Deus? Aqui, ó. A visão que Deus quer que nós tenhamos está aqui, pastora, na sua palavra. Isso aqui é a nossa bússola. Isso aqui é a nossa regra de fé e conduta. Os nossos olhos têm que estar voltados na palavra de Deus. Os nossos olhos, a nossa visão, a nossa conduta, a nossa visão de mundo, as nossas ideologias, as nossas crenças, elas devem estar pautadas na palavra do Senhor. Pois quem está pautado na palavra do Senhor tem a visão espiritual que Cristo quer e não precisa ser exortado para comprar o colírio para abrir a cegueira espiritual. Aleluia, aleluia. Vamos mais adiante, meus amados, tem mais. Versículo 19 até o 22. Diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, a carta a Laodiceia parece apenas uma carta de críticas e repreensões. Até aqui, se não encerrasse a pregação aqui, nós iríamos entender que a carta de Laodiceia, como eu disse, Jesus só traça críticas realmente a essa igreja, isso é fato, mas se encerrasse antes desse texto aqui, que conclui a carta, nós poderíamos dizer que Jesus só
mostrou a vergonha daquela igreja, a mornidão daquela igreja. Só que se terminasse antes, a igreja ia ficar desesperada, ia fazer o quê? Isso me faz lembrar a pregação está lá em Atos capítulo 2, quando os apóstolos estão reunidos lá, os seguidores de Jesus, e vem o Espírito Santo lá na festa de Pentecostes, e eles são cheios da palavra do Espírito Santo, e a primeira coisa que eles fazem é se levantar e pregar, e naquela Pedro e os demais apóstolos, e quando eles pregam para os judeus que tinham alguns dias antes pedido crucifica-o para Jesus. E qual é a pregação? Cristo que vocês mataram na cruz é o Messias, esperado por todos vocês judeus, é o Salvador. Aleluia. E aqueles homens dizem, a palavra vai dizer, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se é como uma faca espetada no coração, e disseram, e agora o que faremos? Porque a lei mosaica que eles seguiam, a lei de Deus, dizia que quando se mata um inocente, a pena era a morte de quem matou. Então, pela própria lei lá do Antigo Testamento, o que todos aqueles ouvintes tinham que fazer? Serem mortos, porque eles mataram um inocente, e mataram ainda o próprio Deus, o Filho de Deus. Mas Pedro fala para eles, aleluia, quando eles acharam, Pedro vai pronunciar, vai abrir o Antigo Testamento, vai abrir lá em Deuteronômio, vai abrir lá em Levítico, vai dizer, quem matar um inocente vai ser morto. Era essa a resposta que eles esperavam, porque eles conheciam muito bem a lei. Mas Pedro surpreende deles e diz, arrependam-se e sejam salvos, e sejam batizados, aleluia, arrependam-se e recebam a graça de Deus. E é isso que Jesus faz aqui, pastora, com a Laodiceia. Quando, quem sabe, o pastor daquela igreja está lendo aquela carta lá, e eles pensando como aqueles primeiros lá, agora estamos sem saída, o que resta para nós a condenação. Essa carta que Jesus mandou é muito dura, é uma carta só de repreensão, mas Jesus mostra o seu amor, e nós podemos ver que há repreensão, mas é uma carta de amor, aleluia, porque além das repreensões, Jesus diz para eles, seja diligente, arrependam-se, Jesus não diz, vocês estão condenados. Jesus em nenhum momento deixou de amar a igreja de Laodiceia, por mais que ela estivesse a ponto de ser vomitada por ele. Depois dele repreender, ele vai dizer, arrependam-se, assim como Pedro e os demais apóstolos em Pentecostes, quando aquelas pessoas, aqueles ouvintes receberam a iluminação do Espírito Santo e pensaram, agora deu para nós, vamos morrer. Arrependam-se e sejam feitos filhos de Deus, aleluia. Amados, é uma carta de amor. Jesus repreende porque Ele os ama e chama eles ao arrependimento. E veja que o texto diz que Jesus disciplina e repreende a quem Ele ama. Quando Deus nos repreender e nos disciplinar, não se volte contra Deus achando que Deus te esqueceu, achando que Deus não te ama, achando que Deus está querendo somente te punir. Ele repreende e disciplina a quem Ele ama, é para o nosso bem, aleluia. É por isso que nós somos repreendidos por Deus, porque nós estamos errados, nós estamos desviando do caminho, Deus está nos chamando. Veja que o texto também vai dizer que Ele bate a porta, Jesus bate a porta, aleluia. Jesus não arromba a porta, Ele bate na porta da igreja de Laodiceia e diz, se vocês abrirem a porta e me convidarem para entrar, eu entrarei e cearei com vocês. O que Jesus está dizendo aqui? Se vocês verdadeiramente se arrepender, receber essas minhas palavras, e se verdadeiramente se arrepender, eu vou entrar e eu vou estar no meio de vocês. E a minha graça, o meu amor, a minha misericórdia, as minhas bênçãos vão estar de novo com vocês. Aleluia. Amados, por mais que nós possamos estar, o que nós aprendemos com esse final lindo dessa carta? Que Jesus repreendeu sim, Jesus apontou os erros sim, e nós temos que fazer isso também como igreja, mas Jesus nos chama ao arrependimento. Jesus bate na porta e diz, eu quero entrar e cear contigo. A igreja que mais Jesus é severo
Ele diz: eu quero, se você abrir a porta, arrepende, seja diligente, eu quero estar com você. Eu não estou te exortando para te matar, eu não estou te exortando para cavar um buraco e te enterrar, eu estou te exortando para te dar a mão e te levantar. Eu estou te exortando para você andar comigo, eu estou te exortando porque eu te amo. Jesus está me trazendo aqui nessa noite, e trazendo uma palavra de exortação, de chamado à consciência, aos nossos valores, aos nossos princípios e aos nossos ideais, e a nossa ideia de igreja, porque Jesus nos ama, porque Jesus hoje está batendo na porta e está dizendo: ei, sabe onde você está andando errado? Hoje eu estou te chamando aqui para te disciplinar, mas porque eu te amo, porque eu estou com a mão estendida, eu quero entrar e cear contigo. Aleluia. E Jesus termina, como em todas as cartas, com uma palavra de bênção, de promessa. Aos vencedores, Jesus os levará para o seu trono, assim como ele venceu e está lá nos esperando, vai nos ajudar a vencer também. O que ele disse para aqueles irmãos naquele estado deplorável? Bati a porta, se você entrar eu vou cear contigo, e não vou só cear contigo e te curar e te tratar na vida. Sabe o que vai acontecer? Quando você partir daqui, se você se arrepender, voltar para mim, voltar para os meus caminhos, comprar o ouro refinado, comprar as vestes brancas, comprar o colírio, ou seja, se voltar para mim, além de você andar comigo aqui, um dia eu vou te aguardar no meu trono. Um dia eu vou estar no meu trono, você vai estar comigo. Jesus vai dizer que eles vão estar no trono, e assim como eles, nós também. Aqueles que abrirem a porta para o Senhor, quando partir daqui, um dia vão estar com Ele no trono. Aleluia, isso é demais, né? Para mim, qualquer cantinho lá do céu já servi, irmãos, eu já me dou por satisfeito. Mas Jesus é tão bom e nos ama tanto que Ele disse que vai estar, que nós vamos estar com Ele no seu trono. Quero encerrar essa mensagem aqui, amados, reforçando tudo que foi ministrado nessa noite. 3 pontos. Primeiro ponto: as riquezas humanas não são o padrão das riquezas aos olhos de Deus. Saiam daqui sabendo de uma coisa, reforçando isso: o nosso padrão de riqueza, o nosso padrão de visão das coisas é diferente do padrão de Deus. Deus, Ele olha para o nosso coração, Deus, Ele olha para a nossa mente, Deus, Ele olha e observa: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, pastor Felipe. Conheço, Marco, as tuas obras. Não adianta vir aqui pregar bonito, falar bonito, mas eu conheço as tuas obras. É o que Jesus está falando para mim nessa noite. Ele conhece as minhas obras, Ele conhece as obras de cada um que está aqui. E o padrão de Deus para a riqueza é diferente do padrão humano. Mais uma vez eu vou falar: glória a Deus, e que Deus prospere financeiramente cada vez mais essa igreja e os membros dessa igreja também. O pedido, meu desejo para Deus é que Deus prospere financeiramente todos nós aqui, que nós possamos testemunhar e receber as bênçãos de Deus também na área financeira, e que essa igreja prospere cada vez mais e mais, porque isso vem da parte de Deus e vem com a bênção de Deus, mas que nunca os nossos olhares estejam em toda essa estrutura da igreja, considerando que isso é a riqueza da igreja, e que lá na tua casa, o teu carro, o teu trabalho, a tua casa, a tua conta bancária, que você não se nivele de rico por esse padrão, porque esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é a sua vida espiritual. O padrão de Deus é o processo de uma vida de santificação. O padrão de Deus é os frutos que nós produzimos, são as nossas obras. Nunca esqueça disso que foi trazido nessa mensagem nessa noite. Segundo ponto: devemos nos preocupar como está a nossa avaliação aos olhos de Deus, tanto individualmente como coletivamente. E se Jesus chegasse hoje, pastor, e perguntasse: como é que está a igreja Madureira? O senhor que é o líder da igreja maior. E se Jesus perguntasse, Juninho, evangelista Juninho, como é que tu está? Como é que é a tua autoavaliação? O que tu tem para dizer de ti como cristão? O que o pastor tem para dizer da igreja Madureira? Não para mim, para ele, para Jesus. Agora mudei a retórica aqui. Para Jesus. Pastor Felipe, o que você tem para dizer hoje sobre o ministério aí dos jovens aí para Deus hoje? O que tu tem? Qual é a tua autoavaliação?
Pastor Douglas, o que nós temos para dizer no Ministério de Ensino? E se Cristo perguntar para cada um de vocês, qual é a tua autoavaliação? O que tu tem para me dizer como tu está vivendo hoje? O que nós vamos dizer para Deus? E como Deus vai receber o que nós estamos dizendo? Então nunca se esqueça que o padrão de Deus de riqueza, de prosperidade é diferente do nosso. E tanto coletivamente como igreja, como ministério, como individualmente, como igreja também, que nós somos também individualmente, nós temos que nos preocupar como que nós apresentaremos hoje para Deus. Isso é forte. Pense nisso. Terceiro e último. Por mais que possamos errar, pecar e nos desviar de Deus, Ele sempre está nos repreendendo, nos disciplinando e nos chamando ao arrependimento, para que possamos viver em plena comunhão com Ele e sermos sal da terra e luz do mundo. Deus, Ele nunca esquece de cada um de nós. Por mais que nós possamos desviar do caminho de Deus, depois que nós conhecemos, é óbvio, eu estou pregando para cristão aqui, para quem já foi iluminado pelo Espírito Santo, quem já se converteu. Por mais que nós possamos pecar, nos desviar, ir para outras religiões, enfim, fazer os pecados mais absurdos, assim como Jesus não desistiu da igreja de Laodiceia, bateu na porta de Laodiceia, Jesus todos os dias bate na porta do coração e da mente de cada um de nós. Talvez você possa pensar em alguém que um dia esteve no nosso meio, ou enfim, né? Quando eu digo meio, não na igreja Madureira em si, mas no meio cristão, e hoje está fora dos caminhos do Senhor, e hoje está andando o segundo curso desse mundo, e hoje está alguém que vai dizer, esse aí apostatou da fé, esse aí não tem mais jeito. Enquanto tiver um suspiro, Jesus vai estar batendo a porta dessas pessoas. Não desista de orar nunca por alguém que você ora para voltar para Cristo, ou até para vir para Cristo, porque Deus nos ama tanto e ama o mundo, os seres humanos tanto, que Ele nunca deixa de fazer isso todos os dias. Todos os dias Jesus bate a porta dos corações daqueles que estão desviados dos seus caminhos, e a qualquer momento que alguém abrir e disser, Jesus, eu estou errado, Jesus todos os dias chama ao arrependimento, todos os dias ama. A pessoa vai abrir o coração e vai pedir. Quantas vezes nós já vimos, pastor, pessoas virem aqui chorando, que estão desviadas, estão andando segundo o curso do mundo e se atirar aqui no chão e chorar. É porque Jesus bateu na porta do coração dela. Quantas vezes nós vamos ver ainda, pastor Felipe, que Jesus bate na porta e chama, porque Ele nos ama. E Ele quer trazer de volta, Ele quer repreender, Ele quer disciplinar, mas Ele não quer repreender e disciplinar para matar ninguém. Ele quer porque Ele ama, Ele quer porque Ele quer trazer para perto. E porque um dia Ele quer que a gente sente com Ele no seu trono celestial. Aleluia. Querido e amado Deus, o Senhor me trouxe aqui para trazer essa mensagem nessa noite, e eu não quero acrescentar uma única vírgula que venha de mim, Senhor. Senhor, eu oro agora para encerrar minha participação, Senhor. Eu oro para que essa palavra, Senhor, essa linda palavra, Senhor, essa exortação à igreja de Laodiceia e a nós, a nossa igreja, sirva, Senhor, como uma exortação para nós nessa noite, Senhor. Aleluia. Mas que nós possamos revisar na nossa mente, no nosso coração, Senhor, onde estamos errando, se tem algo que foi ministrado aqui nessa noite, Senhor, que alguém foi tocado, foi exortado, foi disciplinado, Senhor, que o Senhor venha ajudar essa pessoa a botar a mão na consciência e no coração e se arrepender e pedir perdão e atender a Ti, Senhor, que bate na porta e pede para entrar e cear, Senhor. Que essa pessoa possa hoje, Senhor, pedir perdão, não para mim, não para o pastor, mas para Ti, Jesus. E que essa pessoa possa se consertar, Senhor. E, Senhor, e que as bênçãos também que no final dessa carta maravilhosa, Senhor, foram proferidas para a igreja de Laodiceia, e eu creio que se estendem até os nossos dias, Senhor. Que o Senhor possa nos receber quando nós nos arrependermos, Senhor, de braços abertos, Senhor. Que o Senhor possa nos amar.
e que o Senhor nos ajude a andar nessa vida, nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, de forma digna, que nós possamos ter a Tua visão espiritual, que possamos andar em santidade, e que um dia, Senhor, um dia, não sei quando, um dia, Senhor, nós possamos entrar naquelas mansões celestiais, que é onde as ruas são de ouro e de cristal, aonde não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem ranger de dentes, aonde nós vamos Te conhecer face a face como Tu é, aonde Tu vai nos chamar para nos assentar no Teu trono, aonde juntos, Senhor, possamos a eternidade, aonde o inimigo não vai mais ter poder sobre nós. Aleluia, que nós nunca tiramos da nossa mente, Senhor, as bênçãos terrenas, mas principalmente, Senhor, as bênçãos da eternidade, Senhor, do céu, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de